A venda e a compra de medicamentos sem prescrição médica têm sido frequentes na macro-região. Recentemente, um farmacêutico foi preso por comercializar pela internet remédios que exigem receituário. Muitos desses produtos podem ser falsificados e, quando transportados sem a refrigeração adequada, oferecem riscos à saúde. Em apenas um site foram registradas 850 vendas entre março e junho deste ano. A Polícia Civil começou a investigar o farmacêutico de 36 anos após denúncias de parentes de pessoas que compravam os produtos sem receita médica. Apuramos aí um grande volume de vendas num período de 6 meses, remédios esses que demandam um acompanhamento médico, remédios que demandam uma retenção de receita, foi representado por mandado de busca. Em sua residência, nós surpreendemos eles na sala da sua residência, com computadores abertos, naquele momento fazendo atos de comércio relacionados a remédio de controle especial. O farmacêutico confessou aos policiais que vendia os medicamentos pela internet e enviava pelos correios ou transportadora. Dentro de um quarto foram encontrados remédios que precisam de prescrição médica. As buscas foram realizadas em um imóvel no bairro Lagoinha, em Ribeirão Preto. Em um dos quartos, a polícia apreendeu caixas de medicamentos de tarja preta e sujeitos a controle especial, como Zolpidem, Sibutramina e hormônios. O farmacêutico foi preso em flagrante. Durante as investigações apuramos aí vendas para diversos estados, diversas faixas etárias, pessoas que faziam aquisição diretamente com ele, fazia aí, inclusive a compra direta com ele, e esses remédios eram enviados pelo correio, por transportadoras, gerando aí principalmente acondicionados sem qualquer acompanhamento e autorização da Vigilância Sanitária, do Conselho Regional de Farmácia. Nós apreendemos aí 2 notebooks, anotações referentes a esse envio de mercadorias. Vamos verificar a eventual participação de outras pessoas que também, uma vez comprovada, tendo elementos aí de indício de autoria, serão responsabilizados criminalmente também. Essa médica endocrinologista alerta para os riscos das medicações transportadas, muitas vezes sem a refrigeração adequada. O próprio transporte em si, tem medicamento que precisa ser refrigerado, tem medicamento que precisa de embalagens especiais, tem um tempo que você pode deixar fora de refrigeração, então tudo isso importa. Segundo, muitas vezes a gente não sabe se o que está escrito ali na embalagem, no rótulo daquele medicamento, é verdadeiro. A médica também reforça a importância de usar medicamentos somente com prescrição médica. Então, a receita médica existe exatamente porque o paciente, a primeira vez quando ele vem numa consulta médica, e ele tem indicação do uso de alguma medicação, primeiro a gente vai analisar o porquê que ele precisa da medicação, então a indicação clínica. Segundo, quais são as contraindicações para aquele paciente específico, tem algum efeito colateral que para ele não vai ser legal, algum efeito colateral esperado que talvez no caso dele não vai ser tolerado. Na macro-região, a comercialização de medicamentos sem receita médica tem sido recorrente nos últimos meses. Em abril, a Polícia Civil descobriu um esquema ilegal de venda de medicamentos controlados em uma clínica de estética. O local estaria aplicando anabolizantes sem origem comprovada. Uma pessoa foi presa. Em agosto, uma operação deflagrada em todo o estado cumpriu 100 mandados de prisão contra uma quadrilha suspeita de falsificar medicamentos. As investigações apontaram que o grupo lucrava 25 milhões de reais com o esquema. Em todas as operações, entre os medicamentos mais consumidos sem receita estão os anabolizantes e os remédios para emagrecimento. Então, a gente tem tido bastante problema com tratamento para obesidade, com os análogos do GLP-1, principalmente um fator importante, que é uma medicação que precisa de refrigeração para o transporte, então esse é um ponto aí que a gente tem. As insulinas, que são amplamente utilizadas, então é um outro tipo de medicação que precisa de refrigeração, então o transporte inadequado vai acarretar muito problema para esses pacientes, E outra coisa que é bem complicada são a falsificação de hormônios, tanto do uso abusivo de hormônios, de esteroides anabolizantes, quanto sua compra inadequada. Já registramos alguns casos esse ano de venda de remédios controlados de forma indiscriminada, anabolizantes também de forma indiscriminada, e isso tudo preocupa a polícia, principalmente numa questão de saúde pública, que as pessoas estão fazendo a ingestão, ministrando medicamentos sem acompanhamento médico, E isso, medicamentos aí que a gente não sabe de que formas estão chegando até as pessoas, E que formas estão sendo acondicionados e possivelmente aí, alguns deles até podem ser produtos de crime também. Edson Ferreira para o Jornal da Clube.
E a gente repercute esse assunto agora com a Laura Romancini, advogada criminalista. Doutora, quais crimes podem ser atribuídos a um farmacêutico flagrado vendendo medicamentos controlados e sem receita pela internet? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Bom, neste caso, nós estamos falando do artigo 273 do Código Penal e é claro que o agente pode incorrer em outros crimes como o contrabando, caso fique comprovado que essa medicação veio de forma irregular, bem como uma associação criminosa, a depender de quantas pessoas auxiliavam o agente nessa venda. Então, o fato de serem remédios que exigem prescrição médica se torna o caso mais grave do ponto de vista jurídico? Sim, sem sombra de dúvidas, porque a gente está falando de uma medicação que deveria ter a receita retida e um controle muito forte, né? Um controle bem pesado em cima. E não é o que acontece, elas são feitas de qualquer forma, com armazenamento de qualquer forma, isso tudo vai ser levado em consideração na dosimetria da pena. Foram 850 vendas em poucos meses. Isso poderia, doutora, agravar a pena ou influencia na forma como a justiça vai avaliar esse caso? Sim, isso influencia diretamente porque nós estamos falando de uma situação que não é pontual. Fica visível que nós estamos falando de uma conduta reiterada. Então, sim, com certeza. E sendo um farmacêutico, doutora, a infração tem consequências adicionais no exercício da profissão ou do conselho regulador dessa profissão? Sim. Além da sanção penal, que é o processo criminal em si, muito provavelmente ele pode sofrer uma sanção dentro do próprio Conselho Regional de Farmácia, podendo ter até aí a suspensão ou a cassação do registro profissional e também por conta da vigilância sanitária, podendo levar aí multas. E, doutora, o que pode ser feito para evitar esse tipo de prática ilegal pela internet? São 3 as frentes que tomam conta desse tipo de ação. Primeiro é a própria vigilância sanitária, que tem a obrigação de fiscalizar as vendas dos medicamentos. Em segundo lugar, é o próprio Conselho de Farmácia, que deve instruir os profissionais para que não façam esse tipo de conduta, para que não tenham essa conduta. E, em terceiro lugar, é o consumidor final, que tem que ter ali uma consciência de que o uso de medicamentos sem receita e sem um acompanhamento médico pode causar graves riscos à saúde e até à morte. E, doutora, qual a importância da atuação dos órgãos de fiscalização e até dos próprios consumidores? Com certeza é para que as pessoas, os consumidores finais, não tenham nenhum tipo de prejuízo à sua saúde. Então, é necessário que os órgãos reguladores fiquem sempre de cima desse tipo de venda para que esse tipo de coisa não aconteça. É muito arriscado tomar uma medicação que está guardada de qualquer forma, sem o devido acondicionamento, podendo levar uma pessoa até a morte. Muito obrigada, doutora Laura, pela sua convite. participação aqui no Jornal da Clube. Até a próxima. Até a próxima.